Sombra da cruz aqui ficamos, olhando nosso tempo acontecer. Nossos silêncios são as dores mais sentidas, e nós ainda temos medo de entender. Solidez em tudo que nos cerca a vida, silêncio sempre que nos cala a voz. Cada esperança que morreu sozinha era o que a vida tinha reservado a nós. Sabe, precisamos de um museu, de visagens para guiar nossos caminhos, que buscam o rumo de inventar distâncias. Sabe que a estrada tem tropeços e espinhos, nos resta ainda desejar, talvez distante, por gestos simples, a bênção da mão de Deus, ou esperar que simplesmente as mesmas mãos, no fim de tarde, nos acerem um adeus. Apaguem-se os dias, pra mais outra sombra, e espalhem-se luzes, pra quem souber tê-las, dos olhos do tempo. Não fechem tão cedo, nem deixem ofuscar-se num brilho de estrelas, pois quem tem alma de esperanças claras brilha por conta da visão da própria luz. Faço uma estrada de luzeiros e de rumos, não espero o tempo, nem fica a sombra da luz. Atarem-se os dias, pra mais outra sombra, espalhem-se luzes, pra quem souber vê-las, e os olhos do tempo não fechem tão cedo, nem deixem ofuscar-se num brilho de estrelas, pois quem tem alma de esperanças claras brilha por conta da visão da própria luz. Faço uma estrada de luzeiros e de rumos, não espero o tempo, nem fica a sombra da luz. Novamente nos encontramos mais uma vez na casa de Maurício para que possamos juntos refletir, analisar e estudar a palavra do Evangelho à luz da doutrina de Jesus. Nós saudamos primeiramente a cúpula espiritual da casa e a todos os irmãos que nesse momento nos acompanham, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Nesse momento, feitas as devidas saudações, passamos a palavra para a nossa irmã responsável pelo Evangelho desse encontro. Irmãos, nós continuamos com o estudo do Evangelho. E nessa oportunidade nós estamos estudando o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Já falamos, já conversamos sobre o item deixai vir a minhas criancinhas, pecado por pensamentos, adultério. E para hoje nós temos verdadeira pureza, mãos não lavadas.
Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, será punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disto se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. O item 9 nos diz o seguinte: enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? São Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Agora vejamos o que nos diz Kardec. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais observadores rígidos
faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso, o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter a aparência da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Essa última frase praticamente resume tudo o que foi expressado nesse item. Mas vamos analisar um pouco mais detalhadamente. Jesus começa falando sobre os escribas e os fariseus, igualando-os, colocando-os sobre o mesmo patamar, não é? Vamos lembrar um pouquinho quem eram os escribas. Eram aqueles doutores da lei encarregados de escrever e explicar a lei mosaica. E os fariseus eram uma seita que surgiu 180, 200 anos antes de Jesus. E acreditavam em algumas coisas que Jesus também transmitiu, a imortalidade da alma, mas também acreditavam nas penas eternas e na ressurreição. Mas o problema principal é que eles eram muito pelas leis mosaicas. Toda inovação incomodava. E Jesus representava essa inovação. Então, por isso foi tão combatido tanto pelos escribas como pelos fariseus. Eles se preocupavam muito mais com as práticas exteriores do que com o verdadeiro fundamento, a essência do que era transmitido. Usavam a religião como um sinônimo de poder. Raro isso, né? Bom, vamos lá. Mas eram esses os povos que combatiam a Jesus. Jesus trazia uma imagem, uma mensagem muito diferente da que eles tentavam transmitir, impor
o que eles acreditavam, as aparências, sobretudo. Jesus era a simplicidade, a humildade, o amor, o convencimento pelo exemplo, pelo fazer e não somente pelo dizer. Então, por isso, eles se estranhavam tanto que Jesus não lavasse as mãos antes de comer. Lembrando que naquela época o comum era tomar os alimentos com as mãos. Mas Jesus foi bem claro. O que suja o homem não é o que entra pela sua boca, e sim o que sai da sua boca, o que sai do seu coração. E aí nós temos o lavar as mãos, né? Como algo que, pelos fariseus, era importante, porque era o que se via, era o de fora. Então, lavar as mãos estava tudo limpo. Quando a gente sabe que as aparências enganam, né? Ele nos fala, então, além desse fato de lavar as mãos não ser o mais importante, e sim lavar a alma, lavar o que vem de dentro, ter esse interior limpo. Isso era o que importava. Importa até hoje, importará sempre. Mas ele nos fala também, a exemplo do que faziam os fariseus, que eram tão rígidos no cumprimento das leis. A primeira lei dizia, uma das primeiras diz: honrai vosso pai e vossa mãe. E para eles, entregar dinheiro para a sua igreja era entregar a Deus. Com isso já estavam cumprindo a lei, honrando o pai e a mãe, entregando dinheiro para a religião. Muito longe de ser verdade isso, porque esse fato de entregar o dinheiro não os eximia do fato de cuidar, de honrar o seu pai e a sua mãe. Então eles estavam, como ele diz aqui, hipócritas, falseando a lei. E muitas vezes nós vemos, a palavra é uma, mas nós a interpretamos de acordo com os nossos interesses, com o nosso bem. Então a palavra vai sendo modificada de acordo com o que é melhor para nós. Nós interpretamos como nos convém. Então, ele nos diz que o objetivo da religião é levar o homem até Deus. E a gente sabe que para chegar até Deus, nós temos que ser o exemplo da perfeição. Nunca vamos chegar lá tão longe como Jesus, mas pelo menos vamos tentar ser o mais perfeito possível. E para isso, nós temos que interpretar a lei no seu verdadeiro significado, dar o verdadeiro sentido às palavras transmitidas pelo Cristo, pelos seus discípulos. E aí vem o Espiritismo. E nós, que estudamos, que lemos e que tentamos seguir o que o Espiritismo nos transmite, nós temos aí uma base muito sólida, porque fariseus, escribas e essas seitas são muito dogmáticas. É assim e pronto. A religião diz assim, as escrituras dizem assim e se terminou. O Espiritismo não. Ele nos faz raciocinar sobre o que nos está transmitindo e nos mostra, através da comunicabilidade dos espíritos, através dessas vivências que eles nos transmitem, o que acontece, qual é a verdade. E aí nós temos os princípios do Espiritismo, a imortalidade, que também a maioria das religiões a toma como um fundamento,
Mas o que acontece depois é o que muda. O Espiritismo nos explica o que acontece depois. E nós, através de nossas observações, de nossas vivências, da nossa consciência, nós conseguimos entender o que vem depois. E o que eu posso fazer para que esse depois seja melhor. Então ele nos fala aqui, e já falava no item anterior, da importância do nosso pensamento. Porque ele nos diz aqui neste item que antes de cometer o adultério, a fornicação, o latrocínio, a blasfêmia, a maledicência, isso passou pelo nosso pensamento. Nosso pensamento se sujou. E aí o que vai sair da nossa boca também vai ser não muito limpo. E o que interessa, o importante para fazer esse caminho de retorno ao Pai é justamente isso. Limpar o nosso pensamento, limpar o nosso interior para que o que saia seja bom, seja verdadeiro, seja útil e bom não só para mim. Lembrando que é verdadeiramente bom o que é bom para todos e não somente para mim. Então ele nos fala aqui que não adianta uma aparência pura, angélica, limpa, se lá dentro nós temos mágoas, orgulho, vaidade, maledicência, egoísmo, inveja. Então, isso é o que vai sair de nós. Nós poderíamos tentar dissimular, mas não enganamos a todos. E principalmente, não enganamos a Deus. E a nossa consciência um dia vai nos cobrar esse engano, essa falsidade. Então, nós não devemos ter somente a imagem da pureza. Nós devemos ter a pureza dentro de nós para que o que saia de nós esteja limpo. Mais importante do que o exterior, do que a forma, é o conteúdo, é o que está lá dentro, a essência. É por isso que nós devemos batalhar, limpar o nosso pensamento para que as nossas atitudes possam realmente refletir o que nós realmente somos. Limpos, puros de coração. Então, a verdadeira pureza não está nas nossas aparências, no nosso exterior, nas nossas mãos lavadas. A verdadeira pureza deve estar dentro de nós. É essa que nós devemos cultivar. Vamos pensar, mas os outros não enxergam? Enxergam. E nós enxergamos. Quando nós cometemos erros, quando nós nos desviamos do caminho, nós sabemos que estamos indo pelo caminho errado. E que mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que fazer esse caminho novamente. E um caminho bem feito. Então, esta última frase que nos diz: não basta, pois, ter as aparências da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. É isso o que nós devemos lembrar e, principalmente, tentar praticar. Limpar a nossa casa mental, limpar o nosso espírito, limpar o nosso interior,
para que possam sair coisas verdadeiras e limpas. Aí sim, nós poderemos nos considerar bem-aventurados, porque temos o coração puro. Muita paz e muita luz para todos nós. Obrigada, irmã, pela leitura, pela explanação do Evangelho, e que fique para a nossa interpretação essa mensagem, agradecendo a cúpula espiritual da casa que nos acompanhou, aos irmãos que nos acompanham nestas mensagens quando são reproduzidas, e a todos os demais frequentadores dessa casa. Nós agradecemos, assim posto, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.